O que acontece? Olha, um remédio natural desse aqui, a gente tem que ter um conhecimento sobre o remédio natural, certo? Um remédio homeopático, um floral de base. Sei que você é um vendedor de remédio natural também, você entende. Só que assim, a nossa área profissional, como terapeuta naturalista, nós informamos, diferenciamos sim uma medicação dessa aqui natural. Por exemplo, todo remédio natural é obrigatório por lei, tá aqui, ó, suplemento alimentar em cápsula. Por que suplemento? Suplemento é justamente algo que falta para aquela pessoa, entendeu? Por exemplo, eu vendi lá um remédio para dor nas articulações, um remédio para colágeno tipo 2. O colágeno tipo 2. Ele não é um remédio para aquela coisa lá, ele é um remédio que vai suplementar, ou seja, vai trazer para aquela pessoa que está faltando, e nessa reposição a pessoa vai ter melhoras, certo? Que vai também facilitar a medicação que um médico passa. Chega a passar. Isso. Se um terapeuta for um terapeuta bom, assim, que os médicos já conhecem o trabalho dele e tal. Como você, né? Né? Você já conhece. Já tem nome no mercado. Pois é, a pessoa já conhece. Então o que acontece? Se está fazendo bem, o doutor vai dizer, continue. Pode continuar. Então o seu trabalho é importante, o meu trabalho é importante, e não precisamos chegar a enganar uma pessoa, porque tem pessoas também. Assim como o senhor sempre fala também, assim, que diz assim, na hora que o senhor está passando, o senhor jamais desfaz de um médico. O senhor sempre diz nas suas consultas que você pode continuar o tratamento, e esse vem a calhar e ajudar mais ainda. Sim, porque você assim, nunca, bate de frente, isso. Sempre é um servindo com o outro, um ajudando o outro, né? Por exemplo, na área, terapeuta e o médico ao mesmo tempo. Aí o que acontece? Para os médicos que entendem sobre terapia, nem todos conhecem assim, profundo sobre a terapia natural, né? Então, o que acontece? Olha, aí a medicação natural, para você entender, olha, ela não existe uma medicação genérica dessa, certo? Não vai ter aquele nome genérico aqui, certo? Então, por que não tem um nome genérico? Porque ele é um medicamento natural, né, um suplemento, na realidade, alimentar, que ele é para várias coisas, diferente de um remédio. Qual é a diferença do suplemento com um remédio? Por exemplo, um médico, por exemplo, psiquiatra, ele passa um remédio, aquele remédio ali, ele é exclusivamente para o sono. Ele é um remédio para o sono, entende? Já o suplemento alimentar, ele não é só bom para o sono. Ele vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, e pode justamente não controlar também o sono daquela pessoa. Diferente do remédio que vai exclusivamente para aquela área. Isso, entendeu? Por que a gente não pode parar? Esse não é o nosso trabalho. Outra coisa também. O terapeuta, em hipótese nenhuma, nunca, mas nunca um terapeuta naturalista, ele vai substituir um médico. Em hipótese nenhuma, nunca. E nem tampouco esse exame que a gente trabalha, ele vai substituir um diagnóstico do médico. Por quê? Primeiro que os nossos exames, eles são exames que, Vanderlei, eles não detectam doença. Por exemplo, alguém chega lá, eu vou descobrir um nódulo. Não, a não ser que esse nódulo esteja exposto e não toque, entendeu? A gente chegar lá, né, analisar o corpo lá do interagente, a gente detectar que ele tem um nódulo. Isso aí sim. Mas a gente chega lá e bater um raio-x, diagnosticar isso, diagnosticar aquilo. Não, então já não vai substituir. Quando a gente percebe que aquele interagente por meio da anamnese que a gente faz, com as perguntas e respostas, a gente viu que ele não passou no médico, o que a gente faz? Encaminha ao médico. Normalmente a gente tem amigos médicos também, que a gente tem uma parceria, e já encaminha direto, certo? É aquele encaminhamento verbal que a gente recomenda, né? A lei ela garante isso, né? Então a gente manda lá para o médico analisa, o especialista da área analisa de uma forma mais profunda, mais detalhada, isso. E lá a pessoa segue em tratamento. Às vezes não tem nem como solucionar com métodos naturais, você entendeu? Às vezes a pessoa está com problema sério, né? E tem que fazer a cirurgia. Várias pessoas, né? Você trabalha comigo, sério, várias pessoas foram descobertas problemas que tiveram que ser cirurgiada. E não quer dizer que a medicina natural ela foi ineficaz nisso. Até mesmo tu indicou a pessoa e a pessoa foi lá e deu
o diagnóstico que tu tinha dito, e a pessoa passou por uma cirurgia e o médico de lá, cirurgião, queria até te conhecer lá. Foi um caso lá em Anuri, doutor Alejandro. Isso, foi o caso da isso. cirurgia do Mauro. Por quê? Porque ele viu que a gente fez um trabalho que encaminhou o camarada, né, no tempo certo, não é certo. Então, esse é o trabalho do terapeuta. Outra coisa também, pode acontecer, uma pessoa chegar num terapeuta naturalista, fazer os exames, né, exame quântico, por exemplo, ir lá no médico, no laboratório, e não dá nada daquilo que deu no exame quântico. Por que isso acontece? Muita gente pergunta isso. Por que isso acontece? Porque, primeiro, muitas coisas que aquela pessoa está sentindo, ela está sentindo por falta de minerais, por exemplo. Ela está sentindo porque está com as enzimas baixas, 1, 2, 3 ou mais, né? Ela está sentindo aquele problema porque ela está com vitaminas baixas. Aí eu pergunto, aquele exame que essa pessoa fez lá no laboratório, ela analisou os minerais? Ela analisou as enzimas? Ela analisou as vitaminas? Ela não fez, meu amigo. Então, se ela não fez, obviamente, não vai dar nada. Não tem uma doença ali consumada. Tu tá entendendo? Ela tem um desajuste ali mineral, ela tem um desajuste vitamínico, ela tem uma necessidade vitamínica no corpo dela. Por exemplo, se a pessoa está anêmica, né? Aí na anemia vai dar tontura, mal-estar, aquelas coisas todinhas, perda de apetite. Ela vai fazer exames. Se não analisar a ferritina dela, como é que vai saber se essa pessoa está com esse problema? Não vai dar nada. Não vai dar nada. Então, é falta de conhecimento das pessoas. Também, falta de informação, talvez do profissional lá, se a pessoa por acaso for contestar, e ela não informar direito. Esse exame que a gente trabalha também existe em laboratórios, que é o biomapeamento, pesquisar sobre o biomapeamento, que é um exame que avalia exatamente a mesma coisa que a gente faz. Aí sim, isso, se a pessoa pegar, fizer o exame com nós, entende? Já vi tudo, eu já chequei toda essa área aí. Já. Entendeu como é que é? Pois é, aí se ela vier fazer um exame com nós, e ela fizer um biomapeamento e der o contrário, aí a história é outra, totalmente diferente. Não tem como dar. Você já viu que teve pessoas, né, que perguntou, doutor, qual é o exame que eu faço para me confirmar isso aqui? Já teve pessoas, e passa o biomapeamento. Teve pessoas que fizeram, e o que foi que aconteceu? Deu exatamente o que deu aqui. Por quê? Porque analisou todas as vitaminas, analisou os minerais, analisou tudo. Você está entendendo? Então, às vezes também... o cara faz um exame ali do T3, né, do T4 e tal. Então, é isso. E aí, outra coisa, voltando aqui para essa parte assim, de medicação, né, que é muito importante explicar aqui para você. Olha, dentro da medicação natural, existe essa questão da medicação não vir em caixa. Então, se ela não tem caixa, ela não tem as informações assim para que realmente ela serve, para que realmente ela é indicada. Mas hoje, Zé, assim, hoje já basta a pessoa pegar o remédio mineral, né? Natural, que é mineral, né? Para os órgãos, para a falta de vitamina no corpo, que nem tu falou. Então hoje em dia não tem. O cara pega o nome aqui, Cromos, aí o cara pesquisa na internet. Cromos, medicamento Cromos serve para quê? Aí lá na internet, no Google, vai dizer tudo para que ele serve. Justamente para evitar para a pessoa. Sim. Hoje em dia eu vendo medicamento lá na Anduri, na Mãe, nesses outros municípios, justamente assim, pesquisando na internet, que a pessoa ouve na internet para que serve o medicamento e vai tomar o medicamento já sabendo para que serve. Isso. É assim tem que eu tudo faço. Lá, né? Tem tudo. Então, isso, muito bem. Então o que acontece? É importante fazer isso. Outra coisa que tem aqui, olha, é sobre, né, o valor nutricional, porque realmente ela vai, né, ter um certo valor nutricional, os miligramas, e também tem a questão da Anvisa, né, porque tem pessoas que pensam, pessoas leigas, ela pensa assim, que a Anvisa não acompanha esses remédios, que a Anvisa está fora da fitoterapia. Tem pessoas que são leigos quanto a isso. Existe uma fiscalização, né, intensa, um controle muito bom, eu acho muito bom o trabalho. Por quê? Porque ela traz segurança para nós profissionais e também para as pessoas a qual
nós, né, passamos. Outra coisa, não sei se tu viu aquele vídeo da enfermeira que tomou aquele remédio 50 ervas e faleceu uns 3, 4 meses atrás? Pois é, aquelas medicações, elas são medicações fora do padrão da Anvisa, né? São medicações clandestinas, é isento de registro essa medicação, mas ela não é isenta de estar dentro da lei enquadrada não. Isso aqui é uma coisa totalmente diferente daquela para você entender. Aí o que é que acontece? As pessoas tomam, porque a promessa, né, de você ter um resultado assim da noite pro dia. Você trabalha comigo, você sabe que nós não trabalhamos isso, né? Você vai tomar esse remédio amanhã. Não, quem passou por nós sabe muito bem como é que funciona. Então o que é que acontece? O tratamento terapêutico, ele demanda um tempo para a gente conseguir alguns objetivos. E dependendo da situação, a gente pode conseguir um bom resultado como não. Não é aquela coisa chegar assim, você vai tomar isso aqui, eu te garanto disso, eu te garanto aquilo. Não, isso é crime. Então a gente não trabalha assim. Então ela demanda um tempo. Já que eles vêm lá, eles já garantem que o cara vai ficar, tá entendendo? Vai ficar bom e da noite pro dia e tal, 50 euros. Não. O que é que a Anvisa ela recomenda? Você vai ver lá na farmacopeia brasileira, né, as boas práticas da fitoterapia, da medicina natural para quem usa as plantas. É recomendado 3, no máximo 5, se elas forem correlacionadas uma com a outra. Ainda tem essa, porque um ativo de uma planta pode ser adverso da outra, junto com a outra elas podem par. Aí por que essas medicações, dizendo para emagrecimento, as pessoas vão lá em busca daquele resultado e a pessoa tem problemas hepáticos? Porque aqueles remédios, tudo que tem lá dentro, eles vão agir diretamente no fígado, aí ele vai congestionar, parou e pô, o cara vai morrer, meu amigo. Você está entendendo? Por quê? Porque quem quer emagrecer, normalmente quer emagrecer rápido. Aí chega o espertalhão, se não toma esse remédio, que tu vai ficar. E não é assim. O emagrecimento, ele tem várias coisas por trás, como por exemplo, o controle hormonal. Né? Se eu chegar aqui, toma esse remédio que você vai emagrecer. Pô, aí não é assim que funciona a coisa. Não é por aí, meu irmão. Você tem que avaliar os hormônios, você tem que avaliar o fígado, você tem que avaliar a questão alimentar também, que conta muito. Às vezes a gente precisa que essa pessoa ela passe no nutricionista para ele fazer uma avaliação bem. Aí vem a avaliação médica do coração e tal. É muitas coisas que tem que ser feitas, meu irmão. Você está entendendo? Então por isso que a gente rejeita. Tem aqueles remédios que os caras vêm oferecer assim, a gente rejeita. Porque nós temos que ser cautelosos com os remédios que a gente compra. Quando eu lhe conheci, que foi o que eu lhe disse, Cleudes, tu vai ter que trabalhar com os remédios mais selecionados, com os remédios mais testados, usados pelo povo. Por quê? Porque são remédios que nos dão uma certa segurança. A gente tem um resultado já conhecido, já seguro, daqueles remédios. E aí qual é a tendência? As pessoas nos procurar, sem dúvida. Né? Você não percebeu isso? Então, por isso, é importante você saber essas informações sobre isso aqui, sobre essa questão de não ter remédio genérico e nem trabalhar em cima disso. Dizer, não, lá em tal lugar, não existe isso. Na medicação natural, não. Na química, sim. Nessa aqui, não. Por quê? Porque ele pegou a planta in natura ou o mineral que é extraído, é junto e é colocado aqui, não tem negócio de genérico. É uma medicação top, né? Então outra coisa também que eu quero, né, parabenizar você por você parar, me ouvir, né, muitas vezes, ter parado com algumas medicações que não eram assim de resultado. Não é que era ruim, é que o povo não conhece bem. Então tu estava investindo teu dinheiro numa coisa que, né? Então as que o povo já conhece, que a pessoa liga para ti, às vezes vai buscar na tua casa e encomenda a medicação de ti, isso não é bom? Ou não? Com certeza. Então isso conta muito, meu amigo. Isso aí vai contar muito, entendeu? Então é isso aí, essas medicações aí que você está trabalhando aqui agora, é porrada, meu amigo. É isso aí. Esse aqui eu posso ficar tranquilo, não, esse aqui pode vender, porque né, a gente zera aí pelo nosso trabalho. Pô, e pela saúde das pessoas também, que a gente se dá com certeza, meu amigo, porque quando você trabalha com a medicação boa e correta,
o peso que eu vou atrás de você. Igual o Vanderlei com as massagens dele aí, ó. O que acontece? O pessoal... O nosso massoterapeuta aí, Vanderlei Dias. Pois é, ó, o Vanderlei aí. Para a massagem dele aí... Agora a gente tá botando já coisa, consultório em Manacapuru, né? Pois é, meu amigo.